E aí, pessoal? Recentemente aconteceu um incêndio em um prédio de São Paulo que assustou muita gente. O edifício acabou desabando por conta das chamas e até o momento 44 moradores estão desaparecidos. Mas na história, infelizmente, já houveram outras tragédias causadas pelo fogo que causaram bem mais estragos e vítimas. E hoje vamos conhecer 5 desses terríveis incêndios que já ocorreram mundo afora. E começamos aqui no Brasil. Embora já tenhamos visto notícias tristes, como o caso da Boate Kiss, por exemplo, que foi bem grave, o incêndio que mais vitimou pessoas aqui no Brasil ocorreu em 1961, na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. O incêndio ocorreu no famoso Gran Circo norte-americano, que na época os donos se gabavam dizendo que era o maior circo da América Latina. 50 brasileiros trabalharam na montagem do circo e um deles foi o causador do incêndio. Adilson Marcelino Alves, conhecido como Dequinha, acabou sendo demitido e, como uma forma de vingança, resolveu, junto com 2 amigos, atear fogo na lona do circo, em plena noite de espetáculo. Naquela noite de 17 de dezembro, havia cerca de 3.000 pessoas na plateia, centenas de pessoas ficaram feridas e 500 perderam a vida, sendo a maioria delas crianças. É uma história realmente muito triste. E continuamos nos Estados Unidos com o grande incêndio de Chicago, ocorrido em 1871. Vários fatores contribuíram para esse incêndio. A cidade, por exemplo, por ser uma grande potência madeireira, existiam prédios e até ruas inteiras feitas de madeira. Naquele ano também, a região passou por um período de forte seca e inclusive jornalistas da época já alertavam em jornais que bastava uma faísca para que uma tragédia acontecesse. E de fato aconteceu. Com um incêndio supostamente iniciado em um estábulo na zona sul da cidade, o fogo rapidamente se espalhou, deixando um prejuízo de mais de 200 milhões de dólares, 90 mil desabrigados e 300 pessoas mortas. Demorou dias até que a região esfriasse por conta do grande calor, mas quando isso aconteceu, a cidade rapidamente voltou a ser reconstruída. E 30 anos após o incidente, ela já era a segunda maior dos Estados Unidos. Em 1987, a China enfrentou um dos maiores incêndios da história do país. Ocorrido em uma floresta na província de Heilongjiang, o fogo foi combatido por cerca de 5.000 soldados chineses e milhares de voluntários. Eram usados frequentemente artilharias carregadas com uma substância especial e aviões carregados com gelo seco para tentar controlar o fogo. E mesmo com um número enorme de pessoas e equipamentos, o incêndio só foi controlado depois de 20 dias de combate e devastou uma área de 6.000 km². Os fortes ventos da região dificultaram bastante o controle e facilitaram a propagação das chamas. No final das contas, cerca de 50 mil pessoas ficaram desabrigadas e o fogo causou um prejuízo de 100 milhões de dólares. Mas o prejuízo pior, com certeza, foram das 200 pessoas que, infelizmente, acabaram perdendo suas vidas. Agora vamos para a Arábia Saudita. Lá, todo ano é realizado um ritual de peregrinação que todo muçulmano deve fazer ao menos uma vez na vida. A peregrinação tem como destino a cidade de Meca e reúne milhares de pessoas. Em 1997, um incêndio provocado por um fogão a gás se espalhou por várias barracas do acampamento dos fiéis, ferindo cerca de 1.500 pessoas e matando outras 270. Infelizmente, o ritual já conta com um número gigantesco de mortes, por decorrência de diversos motivos, e o mais sangrento deles ocorreu recentemente, em 2015. Oficialmente, o governo saudita relata que 770 pessoas morreram e mais de 900 ficaram feridas, mas coberturas feitas por outros países apontam que esse número é bem maior do que o que foi divulgado, passando de mais de 2.000 mortes. Nosso último incêndio dessa lista triste aconteceu na Austrália. O país já sofre com problemas e queimadas há muito tempo, mas nunca um incêndio florestal havia causado tantos danos quanto o de 2009. Conhecido como Sábado Negro, ele ocorreu em 7 de fevereiro daquele ano por consequência de uma intensa onda de calor. Em regiões que mais sofreram com o calor, como o estado de Vitória, por exemplo, a temperatura chegou a até 50 graus e apenas no dia 7 o fogo ceifou a vida de mais de 170 pessoas e não parou por aí.
Mesmo com a ajuda de milhares de bombeiros e voluntários, as chamas continuaram a se espalhar, chegando até outros estados. Quando finalmente foi controlado, o fogo já tinha causado no total 209 vítimas fatais. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Um assunto meio pesado, mas infelizmente essas coisas aconteceram e nos serviram de lição para que no futuro possamos tentar evitá-las ao máximo. Gostou do nosso trabalho? Então deixa o seu like aí embaixo e se inscreve no canal. Então é isso, até mais!